Sejam bem-vindos ao programa R27, programa que vai trazer para vocês informação, conteúdo de qualidade. Hoje a gente vai falar de advocacia, vamos falar de direito e vai rolar até essa curiosidade dos golpes durante essa programação. Para isso, eu convidei a Eleonor Manzano, que é advogada que atua nas áreas civil e tributária. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço o convite, a disponibilidade, né? Tô bem ansiosa aí pelos nossos assuntos de hoje. Olha, vamos começar, né, falando do que te fez escolher o direito, né? Eu acho que não todo mundo, mas muita gente já caminhou ali pela área do direito. Eu fui uma que comecei a faculdade e porque eu queria ser delegada. Eu queria fazer direito para isso, aí depois eu falei, não era bem isso. Mas sou muito apaixonada, enfim, pelo trabalho de um advogado, de todas as áreas, né, dentro do direito, é um trabalho muito louvável. Mas conta pra gente, como é que você caiu aí nessa área, o que te fez escolher? Vamos lá, acho que a primeira decisão, ela veio por influência da minha mãe. Minha mãe é advogada de família desde que eu me entendo por gente. E ela sempre teve um contato muito próximo. Então eu lembro, assim, de cliente recém-divorciada passar Natal com a gente. Sabe? Nossa. Pra não passar o Natal sozinha, naquele momento de readaptação, ela sempre teve um contato muito próximo. E aí fui pra faculdade, balancei pro tal do concurso, fui fazer estágio, fiz estágio lá em Linhares, no gabinete de um juiz que eu acho, assim, maravilhoso, extremamente ético, assim, um trabalho excepcional. Amava, tá? Amava o trabalho, ia todos os dias feliz, mas eu fui percebendo que a atuação que eu tinha ali, o contato que eu tinha, me fazia um pouco insensível. E fazia todo mundo ali um pouco insensível, né? Mudava o processo, mudavam as pessoas, mas o caso era muito próximo um do outro, eram poucas mudanças. O direito, ele não muda muito, né? E isso aí foi me deixando um pouco receosa. Eu falava, mas não é isso que eu quero pra mim. E aí eu lembrei da atuação da minha mãe, totalmente pessoal, totalmente próxima, e falei, eu quero advogar. E eu caminho muito pra isso, né? Eu até tava comentando com você um pouquinho mais cedo que eu tenho uma resistência muito grande à advocacia de massa. Não funciona na minha cabeça. Eu acredito que o advogado, ele não só é o primeiro juiz daquele cliente, né? Não é só a primeira pessoa que acredita naquilo, mas tem que estar acessível, tem que traduzir esse juridiquês, né? Quando você diz advocacia de massa, né, pro pessoal que está escutando, o que seria isso quando você não se identifica? Então, a advocacia de massa são aqueles escritórios muito grandes, com muitos processos, muitos advogados. É uma coisa que está chegando ainda no Espírito Santo, tá? Mas eu tive contato com um escritório desse de São Paulo, negociando uma situação, e eu vou te falar, que dificuldade. Era um advogado responsável, dali a pouco o advogado saiu do escritório, era outro advogado responsável. Então, assim, Aí você o não processo fica sambando, fica né? sambando, você não tem a pessoalidade. E são pessoas que às vezes você não consegue falar com o advogado. Eu acho tão importante a gente conseguir falar, sabe, com o advogado, ter resposta. Eu tenho cliente que às vezes assim, eu não tenho nem notícia boa pra contar ainda. Mas ele me pergunta, ele fala assim: o que aconteceu? Tá como? Tá com quem? E aí eu vou explicar. Aí às vezes eu falo, tá em fase de contrarrazões. Aí o meu cliente pergunta assim: o que é contrarrazões? E aí eu vou explicar. Aí volta. Mas eu Aí agora, o que acontece? Gente, eu tenho uma cliente, coitada, que acho que ela tá fazendo um curso de processo. Meu Juro, Deus. curso de processo. Tudo ela pergunta. E o que acontece agora? Mas por que tá demorando? Não, mas é muito isso, porque quando a gente leva um processo, né, a gente tem uma questão, a gente leva para o advogado, a gente está ali muito ansioso pela resolução. O que Sim. que vai acontecer? Só que o processo às vezes demora anos, assim, alguns meses, né, mas outros um ano, dois, três, e aí você fica ansioso, tá, e como tá agora? O que que acontece? Eu mesmo Sim. fico com o meu advogado, sim, e isso é o quê? Quanto tempo para isso? E uma coisa que eu tento deixar muito claro para os meus clientes é que processo demora. Sabe? Eu tenho uma situação, inclusive, que eles demoraram muito para entrar. Me mandaram um áudio essa semana falando assim: eu não aguento mais. É um pecúlio, né? É um dinheiro que estão se recusando a pagar de um pai que faleceu em 2020. E eles me Nossa. procuraram assim, início do ano, o processo, eu falei com eles assim, ó, o processo de vocês tá andando super bem, pro que a gente espera, ele não tá ficando parado, não tá demorando ir pro juiz, o juiz está decidindo rápido. Mas eu entendo que demora, que vocês têm essa pressa. Vocês têm que entender que dentro do que a gente pode fazer aqui, ele tá voando, sabe? Mas É verdade. demoraram a entrar, o problema tá ali, né? A dor da pessoa tá ali.
É porque até tomar essa decisão de entrar, a gente tem que quebrar várias barreiras, né? Porque a gente primeiro começa com. Não precisa disso, a gente pode resolver de outras formas. Uhum. Eu não preciso processar alguém para poder resolver. E eu vou te falar que na grande maioria das vezes a gente evita tanto gasto de energia à toa se a gente só entrar com o processo e deixar a lei resolver por nós. Uhum. Porque a gente vai tentar resolver com as nossas próprias mãos e é um gasto de energia. E aí é uma brigaiada, dependendo da área. E aí não dá certo. Então, assim, procure um advogado. Mas é isso mesmo. Eu tenho uma cliente, inclusive, que ela me procurou pra divorciar. Aí eu orientei ela, expliquei o que ela podia fazer. Ela falou assim, mas eu quero que você conversa. Eu não quero conversar. Ai, meu Aí Deus. fui eu conversar. Eu falei assim, vamos tentar resolver. Vamos num acordo. Encaminhou-se quase tudo. Isso foi, acho que foi na segunda, na quinta-feira, eu já tinha conversado com Deus e o mundo, a família, que todo mundo se envolveu. Ah, tá quase tudo encaminhado. Aí ela me manda assim: a gente vai conversar pra ver se a gente consegue voltar. Gente, faz parte, tá? Eu não tenho preconceito com o cliente dando pra trás, nenhum problema. Acontece muito, inclusive, Mas né? acontece muito, exato. Aí ela falou assim: doutora, eu acho que se você não tivesse conversado, ele não ia entender o meu lado. Não, gente. E você fez um papel de psicóloga Um aí. pouco, um pouco. Mas eu falo assim, eu consigo entender, porque ele não entendia o papel dela, sabe? A Perfeito. hora que eu falei com ele assim, olha, mas ela tem direito. E ele, não, mas isso, aquilo, eu falei, vocês não estão juntos há não sei quantos anos? Ele, tamo. Eu falei, então, Pronto. pronto. Aí ele, mas fui eu que paguei. Eu falei, mas não interessa. Né? Pro pessoal que é do direito de família, não interessa. Vocês estão casados. Não interessa se uma pessoa tá em casa, cuida da casa, cuida das crianças, e a outra pessoa trabalha. É a contribuição dela, É a né? contribuição dela, exato. Perfeito. E aí, a hora que ele virou essa chave, eles falaram assim, ai não, então a gente vai tentar conversar. Aí reuniram as famílias. Eu falei assim, gente, eu nunca vi isso. Reuniram as famílias, era uma reunião. Aí o pai dele me ligou e falou, mas será que a gente vai ter que assinar um papel? Eu falei, que eu saiba, não. Vai lá, converse. Se tiver, depois você me avisa. E foi, resolveu-se. Ai, graças a Deus. É bom, eu falei, gente, é bom. Por mais que, assim, advogado espera problema, né? É. A gente espera problema pra resolver, mas a gente não deseja problema pra ninguém. Ai, que Pra bacana. ninguém, né? Bom, vamos lá. Você é uma jovem advogada, também empreendedora, Jovem né? advogada. Não deixa de ser. O empreendedor tem as suas mazelas. Como é que é pra você isso? O que que você entende como desafio, né, nesse, não vou falar nem tão início da sua carreira, né? Mas você já é uma jovem advogada, tem Jovem muita advogada. coisa pra viver É. ainda. É, o que acontece comigo é que eu formei muito cedo. Eu formei, já tem 2 anos praticamente, e fui advogar. E eu tenho essa carinha. Vocês estão vendo essa carinha. Então, principalmente ali nos primeiros meses de formada, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim: foi com você que eu falei no telefone? Sabe? E o advogado? Não, vem que Cadê o horas? advogado? Sabe? Aconteceu bastante. Hoje em dia eu sinto que acontece menos. Mas é uma coisa que eu fico um pouco de cara, assim. Eu já tive trato com outros colegas que ele falou assim, a doutora. Não, a senhora. Ah, mas você é uma menina, não é você. Então, assim, é uma coisa que eu sinto que é um pouco enraizada. Mas eu relevo. Na grande maior parte do tempo eu falo assim, ninguém tá ficando mais novo. Né? Vamos aproveitar que eu tenho essa carinha enquanto eu tenho. É isso Né? aí. E outra coisa que me conforta bastante é que os meus clientes, eles costumam voltar. Perfeito. Né? Eu acho que a credibilidade, ela é o que vende, né? O conhecimento. Então, eu ter essa validação dos meus clientes, principalmente, eles entenderem, eles confiarem no que eu estou falando, pouco interessa se a minha carinha é essa, sabe? É isso aí, o que vale é a sua competência, mas eu acho que não todo mundo, mas assim, eu também já passei por casos parecidos e eu conto direto isso aqui para os meninos, e eu adoro falar isso, porque quando lá atrás eu formei, eu fui estagiar, eu fui pegar casos pequenininhos, né, fazer poucas coisas, anamneses, as coisinhas mais, eu era estagiária. E aí eu lembro de uma senhora, eu nunca vou esquecer esse dia, e ela chegou para mim, ela olhou assim, o que que você tem para me ensinar de vida? O que você tem para me passar? Não quero ser atendida por você. E aquilo ali foi um trauma. Eu falei, não, eu vou largar isso aqui, eu vou embora, vou fazer outra coisa. Hoje é muito ok falar disso, mas lá atrás eu saí em prantos. Minha vida acabou ali naquele momento. Eu falei assim, não, gente, realmente, o que que eu vou arrumar? Só que
a minha competência estava ali, eu estava começando, né? E a gente passa por isso, mas é a força de vontade, é o continuar, é o estudo, é o esforço. E você meter a cara e fazer, Não, né? e eu falo isso muito pros meus clientes também. Eu não tô ali pra tomar decisão pra ninguém. Perfeito. Não tô. Eu já tive cliente que virou pra mim e falou assim: se você tivesse no meu lugar, Mas não o que estudo. você faria? Eu falei: olha, o que eu posso te orientar é: você pode fazer isso, você pode fazer isso e você pode fazer isso. Quem sabe se você dá conta é você. Eu não posso falar: olha, vai demorar 6 meses, vai demorar um ano, você vai ganhar, você não vai ganhar. O que eu posso fazer é falar assim: estarei com você. Se você decidir fazer isso, estarei te apoiando. Se você decidir fazer isso, também estarei te apoiando. Perfeito. É isso, sabe? E eu falo assim: você quer, às vezes, olhar seu processo, falar assim: eu quero fazer tal coisa, será que eu consigo alegar tal coisa? Você olha, eu te mando, a gente senta, conversa, eu te explico: olha, isso a gente pode fazer, isso a gente não pode fazer, isso cabe aqui, isso não cabe aqui, sabe? Perfeito. Essa abertura eu tenho muito, por isso que eu falo: se você tem muito processo, você não consegue dar essa atenção. Ter esse tete a tete Não com o consegue. cliente. Não consegue Você tem mesmo. um teto, né? E é Uhum. aquilo que eu comentei mais cedo também, a pessoa não quer falar com a sua secretária. Não quer, ela não contou o caso dela pra secretária, né? Não, nenhum preconceito, viu, gente? Não tirem do Não, contexto, mas mas é assim, porque ela quer falar ela com quer falar, você. exato, ela quer É falar isso comigo, mesmo. né? Ela quer ser explicada, ela quer saber o que está acontecendo, É isso né? aí. Eu acho que a advocacia, ela se afastou um pouco dessa pessoalidade. Isso é uma verdade. Bom, qual aprendizado marcou a sua caminhada até aqui? Então, eu fui numa palestra uma vez, e eu não lembro quem falou isso, mas falou assim: eu quero que todos sejam bons. O advogado da outra parte, o juiz, o promotor. E isso entrou na minha cabeça, e cada dia que passa na minha atuação eu vejo isso mais claro. E é o que eu quero realmente. Eu quero que todos sejam bons. Se o juiz é bom, ele vai julgar rápido. Se o promotor é bom, ele vai analisar com cuidado. Se o advogado da outra parte é bom, talvez ele não vá travar uma situação. Ele vai virar para o cliente dele e vai falar assim: olha, ou é isso. Juridicamente, a gente pode ir por esse lado ou por esse lado. E isso traz uma clareza muito maior, uma agilidade muito maior. É uma decisão que você não precisa embargar, né? Que é pedir para corrigir. É um colega que às vezes não trava uma situação, sabe? Às vezes até para conseguir um acordo, o bom é todos serem bons. Muito legal. Nossa, daí a gente já consegue perceber um pouco a sua linha, né? Como é que você vai conduzindo o seu trabalho. E aí a gente fala de valores, né? A gente entra Sim. nessa parte do que é correto para nós. E a Uhum. gente pauta, assim, óbvio que nós somos profissionais, para nós, pelo menos lá na minha área, não existe o certo e o errado, né? Existe a pessoa, o que aconteceu e por qual caminho nós vamos seguir a partir dali. Sim. Na sua parte também tem um pouco disso. Então, quais são os valores que te pautam, que te fazem conduzir os processos? Então, o que eu acredito? Claro, em respeito e confiança, né? A gente não pode sair por aí falando sobre os nossos processos. Eu até brinco com os meus clientes quando eles vão assinar nosso contrato de honorários, que tem uma cláusula de LGPD, né? De Sim, Lei de sim. Proteção de Dados. Eu falo assim: ó, essa aqui é pra eu não sair contando do seu caso. Eu Sim. falo o contrato assim: ó, essa aqui é que eu vou trabalhar, essa aqui é que você vai me mandar as coisas, essa aqui é que eu não vou sair contando pra ninguém. Só pra você Só entender. pra você entender. A gente tem que fazer esse trabalho de simplificar. Mas eu acredito realmente na pessoalidade. Eu acredito que uma resposta de WhatsApp, ela precisa, sabe, um WhatsApp ele precisa ser respondido. Perfeito. Não é só assim: não tenho nada pra falar. Mas a pessoa, ela, às vezes quer saber isso. Eu tenho grupo de família no WhatsApp que às vezes me pergunta assim: como é que tá o processo, doutora? Aí eu falo assim: olha, não andou ainda. E eles: Show. Era só isso. era só isso, sabe? E eu vejo que é isso. É você estar ali disponível, né? Uhum. Responder e, enfim, não dar aquela resposta do seu processo tá aguardando o juiz. É uma coisa que eu não gosto de fazer. Sim. Claro, às vezes o processo ele tá na mesa do juiz, né, que a gente fala. Às vezes tá lá realmente esperando ele.
Mas às vezes não tá. Às vezes tá dependendo ali do cartório, às vezes tá dependendo da outra parte, às vezes falta uma intimação que não saiu. Eu acho muito simplista você falar o processo depende do juiz. A gente sabe que não depende, Sim, né? O processo é feito em muitas mãos. é verdade. Então, assim, o que eu acredito é realmente isso. A gente tem que estar disponível. E isso, eu acho isso tão. Como é que eu vou colocar isso? Mas eu acho que falta um pouco. Como você falou, eu penso que os escritórios ou alguns advogados, por serem mais antigos, não sei, eles perderam essa pessoalidade mesmo. Porque assim, fica tudo muito frio. É isso, não é? Não, tá aguardando juiz. Você espera isso se você quiser, se você não quiser bem. Eu acho também que, igual, não é todo mundo que quer essa pessoalidade. É verdade. Não é todo mundo. E eu falo até do próprio cliente. Eu tenho cliente também que ele me manda e fala assim: aconteceu tal coisa, eu quero entrar com um processo assim, assim, assim. E pronto, ele não quer mais saber. Sabe? Isso vai muito do perfil. Mas o que eu sinto é que não é todo advogado que tem condições de fazer isso. E eu não falo de vontade, eu falo de custo. O advogado que ele vai estar disponível, ele não pode ter tanto cliente. É verdade. Ele não pode ter tanto cliente. Então, assim, é realmente uma escolha. Você cobra mais por essa pessoalidade. Claro. Por estar disponível. Então, assim, se você quer ganhar muito dinheiro, que muito advogado entra e fala assim, vou ficar milionário com a advocacia, você provavelmente não vai pegar essa linha. Você vai falar assim, eu quero o máximo possível de cliente. E vai por outro caminho. E funciona muito bem, eu não tô criticando. Tem muitos processos que você não precisa saber, assim, com tanto cuidado, com tanta proximidade, com tanta escutatória, né? É verdade. Sabe? A pessoa, às vezes, ela não precisa desse apoio tão forte. Sim. Então, às vezes, para uma aposentadoria, a pessoa não precisa estar ali tão coladinha em você. Às vezes é um processo com uma instituição, não é contra uma pessoa. E aí, assim, é uma instituição. É uma instituição. É uma concessionária, né? Enfim, de energia, água. Não sei, tem tantos processinhos assim. Então, não tem aquele contato. Não É isso, vamos colocar o processo para rolar e esperar. Mas, em compensação, igual, eu tenho um processo contra a EDP. É uma senhorinha. Ah, nossa! Uma senhorinha. Onde eu paro numa fila, tem alguém processando. Energia, água, todo mundo, telefone. E aí é um processo que eu falo assim, tudo que podia acontecer aconteceu nesse processo. Aí ela, doutora, posso ir aí no escritório? Aí ela vai. Aí a última vez que ela foi, eu falei assim, olha, tem uma audiência. Eu não te avisei ainda, eu ia te avisar essa semana, porque eu sei que você fica ansiosa. Ô, meu pai. E ela é cardíaca. Oh, meu Deus. Não, aí eu falei assim, eu não ia te avisar antes, que eu sei, eu te conheço. Aí ela foi lá, mostrou o que tava acontecendo, eu falei, tudo bem, então a gente vai se preparar pra audiência. Aí ela, tá bom. Tá bom. E aí foi. Mas é isso, eu acho que o grande exercício da advocacia é ter paciência. É ter paciência. E é uma coisa que eu não sou da paciência. Eu nunca fui. Eu sou uma pessoa extremamente imediatista. Eu gosto das coisas pra ontem, não é pra agora, não, é pra ontem. Aí você vai esperar um processo que dura meses, anos. Eu acho que o grande aprendizado que eu tive pessoalmente na advocacia é aprender a ser paciente. Porque as coisas, elas demoram o tempo delas. Não é que, pronto, vou sentar e vou esperar. Nossa, eu odeio. Eu tenho, inclusive, uma amiga que ela fala assim, processo parado não é normal. Não é normal, tem que ter alguma explicação. Por que esse processo tá parado? Né? E eu levo isso pra mim, eu falo assim, tá parado, mas por quê? Então, vamos pedir pra andar. Vamos pedir o que tá acontecendo aqui, que ele tem que andar. Oi, olha aqui meu processo. Oi, olha aqui o meu processo. Ô, fulano, será que você pode fazer isso aqui? Sim. E assim que vai. É essa tensão, né? Isso é muito bacana. Bom, o que mais te marcou na sua trajetória? Essa eu gosto de responder. Eu dou aulinhas de PJE pra uma senhorinha. Ela é advogada há mais de 40 anos, doutora Marli. Pra vocês terem noção, vou dar um parâmetro aqui. A OAB dela é 1990. E é por quantidade de advogados, tá? A minha é 40 mil e pouco. Nossa. Então, assim, ela começou a advogar na máquina de escrever. Caramba. E, enfim, não quer parar de advogar. Ela fala que a advocacia é a paixão dela. Nossa, que maravilhosa. Maravilhosa. E ela sentiu o baque. A gente sabe que os processos viraram virtuais, né? Foram todos digitalizados. E ela apanhou do sistema, coitada. Apanhou do sistema. E aí, não sei como que a gente se juntou. Mas eu vou lá toda semana ajudar os processos dela, olhar. Ela aprendeu a mexer no PJE, sabe? Ela olha os processos dela, ela peticiona. Ela fica impressionada, ela fala assim, mas já tá no processo? Eu falo, tá. Aí ela, sabe? Porque na época dela era o quê? Máquina de escrever, você imprimir,
você assinar, você levar lá no fórum, né? Aí eles iam juntar no processo. Então era uma coisa muito morosa. E eu vejo, assim, essa persistência dela realmente nessa idade, frente a uma tecnologia que mudou. Você sai de uma máquina de escrever para um computador, de um processo de papel pro PJE, né, que é o que a gente tem. Não, e audiências online. Então, assim, é uma readaptação gigantesca. Nossa, É que gigante. lindo isso. Não, eu sou apaixonada. Eu falo assim, eu acompanho. Esses dias atrás eu fui com ela no fórum, inclusive, que ela precisava desarquivar um processo antigo, antes dos anos 2000. Aí fui eu com ela tentar descobrir como é que a gente vai desarquivar esse processo. E dar esse Caramba. apoio. Eu falo assim, é o que mais me motiva. Uma pessoa com tantos anos de profissão, tantos clientes, tão bem lembrada. Sabe? Eu vejo as pessoas falando dela com muito carinho, falando, ela que resolveu tal coisa, ela que fez aquilo. Você tá trabalhando com ela? E aí, sabe, é uma coisa que realmente me motiva. Uma pessoa teimosa, sabe? Ela é tão persistente que ela chega a ser teimosa. Que legal, lindo isso. E são exemplos para nós, né? Que estamos no início da nossa carreira, ver essas pessoas com tanta persistência, com tanta força de vontade, para mim é muito motivador. Eu sou apaixonada, virei fã dela também. Não, ela é assim, fora da curva. Eu falo assim, é uma pessoa fora da curva. E me motiva. Realmente me motiva. Eu falo assim, a gente tem que ser assim mesmo. Não conseguiu resolver de um jeito, resolve de outro. E vai. E ela, esses dias, ela ia assinar um inventário, né? Que ela fez um inventário, tinha que ir no cartório assinar. Aí a cliente falou assim, mas tá marcado? Ela falou assim, comigo não falaram nada. Se eu não for, você não vai. A advogada sou eu, você só vai assinar o que eu ler. Nossa. E ela tá certa. Sim. Sabe? Eu acho que a gente tem que se colocar dessa forma também, porque você tá sendo contratado pra dar esse apoio, pra você revisar, pra você garantir que aquilo ali tá dentro do que a pessoa quer, né? E eu vejo igual, infelizmente, às vezes você precisa se impor, né? Você precisa falar assim, não, eu que sou sua advogada, você tem que falar comigo. Né? Porque eu senão ela tem que fazer algumas coisas, a pessoa vai lá, assina um negócio que vai atrapalhar completamente o processo, não era aquilo, o advogado não viu, e como isso acontece, né? Nossa, acontece, infelizmente, assim, a gente sabe que é comum. É comum. Bom, agora a gente vai falar das curiosidades. Ai, vamos. Vamos pra parte que não estava no script. Opa! Golpes na advocacia. E eles... Eu acho tão incrível a arte das pessoas, a inteligência que eles utilizam para aplicar os golpes, que é um negócio fora do comum. A gente tem uma pessoa que trabalha aqui conosco e ela tinha um processo, estava rolando esse processo, era um processo de um valor alto, considerável, e ela recebeu uma mensagem do advogado dela, de um outro número, com o nome completo dela, o número do processo, o número real do processo, se você pegar e for lá, é o número mesmo, com todas as informações reais, e é assustador do quanto é real aquilo. E falando assim, olha, saiu o processo, tá, ó, uhul, vamos comemorar. E ela me ligou na hora, tão feliz, ela nem estava trabalhando no dia, ela saiu aquele processo, e chorando. Nossa, que felicidade e tudo mais. Tá. Aí ela estranhou quando o advogado falou, vai demorar não sei quantos dias, e aí você precisa depositar esse valor. Eu não lembro exatamente como foi, mas era como se fosse para liberar alguma coisa, ou como se fosse a parte dele. Às vezes falam que é ou para pagar o advogado ou é imposto. Alguma coisa assim. Normalmente, o que eles falam que tem que pagar. Pois é. E aí foi que ela falou, não, calma aí. E aí que ela foi pensar em ligar para o advogado, para outro número, e entender o que estava acontecendo. Só que no meio da emoção, da euforia, a pessoa não pensa e faz. Conta um pouquinho desse novo método, desse novo golpe então, que tá no mercado. Eu vou ser bem sincera que eu acho uma vergonha a gente estar passando por isso. Institucionalmente, a advocacia ela tá se mexendo, a OAB ela tem alguns projetos para ir atrás. Mas, por enquanto, sinceramente, eu acredito que anda muito devagar. Pessoalmente. Sim. Tem uma campanha de informação muito grande e é o que a gente tenta fazer. Os meus clientes saem do meu atendimento e eu falo, olha, só esse telefone. A gente combinou que vai me pagar dessa forma? É dessa forma. Não tem outros valores. E eu não vou te ligar ou te mandar Não vou te ligar, exato. Mas eu tive um amigo que se passaram por ele recente e até áudio com a voz dele mandaram.
Então, assim, os golpistas, eles são muito inteligentes. Gente, a tecnologia. É olha. documentação falsa. Aquele alvará que eles mandam normalmente não bate, ele não existe. É assinatura de gente que não tem nada a ver. É Pix, que eles fazem referência a tribunal. Tribunal não recebe em Pix. A gente não Nossa. recebe. E aí, o que eu deixo de alerta em relação a isso? Primeiro, fase do seu processo. Seu processo tá em que fase? Tá realmente para receber? Porque eu tive cliente que bateu no meu escritório e falou assim, falaram que eu tinha dinheiro para receber. É uma internação compulsória. Sabe, é um processo para internar uma pessoa. Não tem dinheiro no processo, sabe? Eu falo assim, vamos ter um pouco de malícia. Seu processo tem sentença? Ou tá produzindo prova? Você tá realmente para receber ou não tá? E outra coisa que eu deixo também é o seguinte, não é fácil e não é rápido você tirar um alvará. Uhum. Não é rápido. Depositaram dinheiro no processo. Olha o trâmite. Depositaram lá, tá lá no processo. Aí você vai dar os dados para fazer um alvará. Aí o juiz vai falar, faz o alvará. Aí depois que o juiz falar, faz o alvará, vão fazer o alvará. Não, é sério, eu falo assim porque Demora um tempo. demora um tempo. Não é que vai demorar para sempre, mas não é no mesmo dia. Não é, nossa, seu dinheiro foi depositado, tá aqui o alvará, manda os dados, vai fazer e faz na hora. Sabe? Porque eu já vi falarem assim, manda os dados que eu vou fazer o alvará e meia hora depois um alvará. Quem dera fosse assim, tá? Quem dera, mas não é. Uhum. Então, assim, são essas as malícias que eu acredito que a gente tem que ter. Saber realmente o que você combinou de pagar pro seu advogado. Saber em que fase tá seu processo. Porque você não vai receber dinheiro, você tem que produzir prova. Sabe? Tem audiência, mas tem dinheiro. Não tem dinheiro. Eu tenho até uma amiga que eu postei esses dias que se passaram por mim, ela falou assim, tentaram aplicar um golpe. Aí ela, meu processo tem perícia pra acontecer. Meu Sabe? Deus do céu. Não tem como. Uhum. E a outra Isso é coisa muito importante. é que não é rápido. Você não vai receber, olha, chegou a informação hoje, estou recebendo hoje. Uhum. E eu acho que é isso, assim, a malícia que a gente tem que ter é essa. Infelizmente, né, dinheiro não vem fácil, Uhum. né? Até num processo que, às vezes, é causa-ganha, que vendem e tudo, ele demora a chegar na sua conta, né? É verdade. Olha, é muito bom. Eu, particularmente, amo conversar com pessoas que têm amor pela profissão. E geralmente as pessoas que sentam aqui sentam para falar com excelência do que fazem, né? E esse é o diferencial, não é o seu tempo de carreira, o tempo que você está em exercício da função. Porque eu conheço profissionais e profissionais que estão ali, mas estão por estar, é verdade. Em todas as áreas, não tô falando só do direito, tô falando da minha, da sua, de todas as áreas. E eu amo quando eu vejo o brilho nos olhos de quem fala com amor do que está fazendo. Então, desde já, parabéns, né, por estar no início da sua carreira e executando tão bem, com tanto amor, com tanta cautela, cuidado, atenção, né, ao seu cliente. E com isso eu quero que você fale para o pessoal, né, para quem vai te ouvir, o que você espera transmitir através do seu trabalho, o que você espera que as pessoas percebam, né? Qual é a comunicação que você espera passar com a sua função? Então, o que eu acredito? Eu acredito que o meu cliente ele tem que se sentir acolhido, seguro e bem orientado. Eu acredito que ele tem que saber, olha, esse processo pode ser que vá, pode ser que não vá. O risco, ele não é meu, Uhum. né? É aquilo que eu tava falando. Nós, enquanto advogados, a gente mostra caminhos. Sim. Mostra caminho e fala, olha, isso pode, isso não pode. Isso aqui a gente pode fazer e tem chance, isso aqui a gente pode fazer e não tem chance. Então, assim, eu já tive cliente que chegou pra mim e falou, eu quero fazer um processo assim, assim, assim. E aí fomos estudar, eu virei pro meu cliente e falei, olha, não cabe o seu processo. Eu posso entrar, mas você não vai ganhar. Nossa. Então, é uma transparência que eu acredito que a gente tem que ter. Não é que você vai prometer resultado. Mas o que eu acredito é que, mesmo que o resultado não venha, a pessoa ela tem que estar bem orientada. Ela tem que saber o que está acontecendo. Ela tem que saber, olha, recorreram da sua sentença. E eu já tive cliente que falou assim, mas recorreram por quê? Eu falei, a pessoa pode recorrer. É direito dela. Igual se você não concordasse, você também poderia recorrer. Eu sentaria com você e falaria, olha, a situação é essa. Podemos fazer isso, aquilo, aquilo outro. Você quer que segue? Não quer que segue. Sabe? Eu acho que é isso. Para nós, enquanto advogados, não é só
aquela seriedade, né? Aquela impessoalidade. Eu acredito que a gente tem que estar ali acessível, tem que demonstrar essa dedicação com o processo, com o cliente, tem que respeitar as escolhas, né? A gente não vai vender qualquer serviço. Eu não vou vender qualquer serviço. E eu acredito que a pessoa ela tem que dar conta. Eu tenho cliente que às vezes eu falo, respira, vamos às vezes fazer um acompanhamento, conversa com uma amiga próxima, decide isso com calma, depois você volta. Não é vender por vender, sabe? Exato. Cabe muito processo de muita coisa. De muita coisa. Você vai falar que a pessoa dá conta às vezes de fazer aquele processo? É porque o desgaste emocional, ele é tão grande. Eu tenho casos que eles começaram com o processo e a pessoa não teve emocional para lidar com aquilo. Aí veio para terapia. E durante a terapia, percebe que o melhor a se fazer era abortar a missão. Aí, Era cancelar. Ou então dar continuidade, mas de uma outra forma. Porque quando a gente tá com raiva, né? A gente percebe uma injustiça, o nosso senso ali é atingido, a gente quer agir, a gente quer processar todo mundo, quer brigar. E então, às vezes, esse não é o melhor caminho. Ou então, cabe sim processo, mas não daquela forma que a pessoa quer fazer, né? Brigando com tudo. Então, isso. tem que sondar o que eu aguento. Como é que eu vou Não, lidar com essa E situação? o que eu quero? Perfeito. Eu vejo, assim, cliente que chega pra mim e fala assim, eu quero isso. Não, não quero mais. E eu tenho muita dificuldade com isso, tá? Eu não sou assim, não. Pra mim é sim, sim, não, não. É pessoal. Claro. Mas a gente... Eu, pelo menos, faço esse exercício de falar, olha, eu preciso saber o que você quer, senão eu não posso trabalhar. Eu não posso lutar por isso se você quer aquilo. E isso é uma coisa que eu deixo muito claro pro meu cliente. Você vai querer fazer qualquer coisa que você queira fazer. Eu vou te esclarecer, porque eu sei que cada caso que chega pra mim é único. Eu falo assim, graças a Deus, na advocacia, a gente não tem essa insensibilidade. Eu falo assim, tem cliente que eu pego pela mão. Eu falo assim, pega pela mão, vamos junto, sai da decisão, eu quase choro junto, solta foguete junto, sabe? Mas eu acredito nisso, da gente, enquanto advogado, dar as opções, esclarecer a pessoa, ouvir realmente o que a pessoa quer, sabe? Ter essa responsabilidade e ter empatia. Eu acho que talvez seja essa raiz aí no direito de família da minha mãe. Tô tentando desvincular, tá? Eu tenho uma atuação em direito tributário também que é bem mais distante, né? Não é esse contato tão próximo. Mas eu gosto, eu acredito que a gente tem que fazer as coisas com propósito. Com propósito, né? Perfeito. Bom, muito obrigada pela sua presença, por nos esclarecer muita coisa. Como eu já falei, né? Eu amo escutar a história de pessoas que amam o que fazem. É diferente o profissional que ele gosta do que está fazendo, e é o seu caso. Então, parabéns. A gente deseja muito sucesso. Muitos casos a gente não deseja problemas, mas a gente deseja sucesso em todos os Exato. casos que você pegar. E é isso. Deixa eu só fazer um adendozinho, porque eu tenho uma raiz muito forte no direito de família, tá? Vem da minha criação, vem um pouco da atuação da minha mãe. É o que eu mais trabalho, mas eu também tenho uma atuação no direito tributário. Perfeito. É uma transição aí que eu estou fazendo para nichar um pouco mais. Inclusive, vem a reforma tributária aí ano que vem, né? Tem muita gente preocupada. E eu tô fazendo esse caminho, tá? Então a gente conversa um pouco depois do podcast. Deixa eu só comentar aqui rapidinho. O que eu acredito dentro do direito tributário. A gente tem que pagar o que a gente precisa. Se a gente não precisa pagar, por que eu tô pagando? Se eu tenho uma isenção, por que eu não tô usando? Meu pai fala assim, tem que jogar com um livro de regras debaixo do braço. E o direito tributário é isso. Não é que você vai se esquivar, né? Não é que você vai falar assim, não vou pagar. Aceitem, imposto veio aí, infelizmente temos que pagar. Você não quer estar na lista, assim, naquela lista da Receita Federal que vocês sabem que ela existe. Exatamente. Mas eu falo assim, o direito tributário ele chegou pra mim porque eu tenho uns clientes que eles faliram errado. Eu brinco assim, eles tinham uma empresa muito grande e, enfim, sofreram um golpe, perderam o controle da empresa, ficaram com milhões de dívidas nas costas deles. Então, assim, uma situação que se arrasta há 20 anos. Tem processo deles ali de 2004, 2005. Caramba. E foi aí que eu entrei em contato com o direito tributário, vi que eles estavam sendo cobrados de coisas que não cabem. Então, tem processo que acabou. 100 mil de dívida, 200 mil de dívida que não existe mais. E aí eu vi que as pessoas, no geral, quando a gente fala de direito tributário, elas não sabem o que elas estão pagando.
Não sabem. Então, tanto no direito de família, às vezes você chega no inventário e fala assim, mas eu preciso pagar isso? E às vezes você não precisa. Às vezes você tem uma isenção. Às vezes a casa é a única casa da família, você pode não pagar aquele imposto. Não, e você falou de um negócio muito legal. E agora? Porque eu tô na área, né? Também sou empresária e a gente conversa muito com os nossos colegas e fala, meu Deus do céu, isso não é possível que isso aqui é real, não, esse valor. E vira até uma piada, né? Nossa, assim, não, Deus, me ajuda que isso não vai dar pra empreender no Brasil. Às vezes eu tô trabalhando pro Estado. Tô trabalhando pro Estado e você realmente não sabe o que tá pagando. Chega Não sabe ali o que tá pagando. o boleto e você paga, porque não tem que fazer. Mas às vezes você tá pagando Às uma vezes coisa tem, indevida. às vezes você não tá no regime de empresa que é o melhor pra você. Né? Eu falo assim, é uma análise que a gente acaba fazendo para dar um pouco de clareza. A reforma tributária, ela promete dar clareza, tá? Mas a gente vai sofrer um pouco nos primeiros anos de adaptação, porque ninguém sabe muito bem o que tá fazendo. Eu falo assim, tem muita coisa para ser decidida ainda. Tem muito Entendi. comitê que precisa entrar em consenso, tem muitas preocupações. Mas vai mudar. E a promessa é que a gente saiba melhor o que a gente tá pagando. Nossa, perfeito. É muito bom. E você tá nessa área, né? Nessa especialização. Nossa, eu adoro. Eu falo assim, acho que se não fosse por esse caso, eu não teria dado essa guinada. Mas eu acho importante. Eu tenho colega que entrou na advocacia e falou assim, meu Deus, como é que eu pago? Como é que eu pago? Porque advogado, você pode ser autônomo, você pode... É igual médico, você pode ser autônomo, você pode fazer um CNPJ, né? Você pode ter uma empresa, você pode ter uma sociedade. Mas o que é melhor? O que é melhor, sabe? Eu acho que são essas escolhas que a gente toma muito no escuro. Nossa, verdade. Muito no escuro. Concordo plenamente. Por isso que eu falei que a gente vai conversar depois. Porque sou eu e mais aí um monte de gente com as mesmas questões, com os mesmos problemas, né? E realmente, às vezes, a gente não sabe o que tá fazendo, o que tá pagando, qual é a melhor área ali pra mim, o que é melhor fazer, regime, né? O melhor regime, enfim, né? Não, é bem legal. Aí a gente já abre um outro podcast pra conversar com todos os empresários do... Não, e eu falo assim, pelo menos lá em Santa Teresa, que é onde eu moro, a gente tem muito pequeno empresário. Não são empresas igual a Vivo, a VEG, sabe? Empresas grandes. São pessoas. São pessoas que elas têm os negócios delas, elas crescem em cima disso, elas trabalham em cima disso. É o sangue daquelas pessoas, sabe? Não são empresas com muitos funcionários. E, às vezes, a economia que você tem ali de fazer uma boa escolha é o seu funcionário. É isso aí. Sabe? É o seu funcionário que agradece. Às vezes você consegue dar um aumento, você consegue dar dignidade, né? Perfeito. Então, a tributação, o direito tributário, ele tem muito disso e é uma coisa que eu acho muito bonita. Não é só, vou pagar menos. É a dignidade que a pessoa tem de pagar menos, pagar o certo. Perfeito. Né? Penso dessa mesma forma. Ai, que bom. Mais uma vez, isso é maravilhoso. Pessoas que trabalham para pessoas, que entendem pessoas, que conversam, sabe? Que vão perceber a dor da pessoa e vão chegar com um caminho, não com a solução, né? Mas vai chegar com um caminho. Calma aí, a gente pode ir por aqui ou por aqui. Vamos lá? Então, assim, muito obrigada. Obrigada a vocês também que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar no pós. E a gente conta com a presença de todos vocês sempre aqui para ouvir esse tipo de conteúdo, porque a gente traz aqui informação, essa informação gostosa. Meus parabéns e eu acho que rende mais um podcast, né? Rende. Obrigada, eu que agradeço a disponibilidade. Gente, tchau, tchau. Até o próximo programa.